Salmo 46, vamos ler do versículo 1 a 11, diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, embora a terra trema e os montes afundem no coração do mar, embora estrondem as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Nações se agitam, reinos se abalam, ele ergue a voz e a terra se derrete. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Quebra o arco e despedaça a lança, destrói os escudos com fogo. Parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é a nossa torre segura. Esse salmo é uma música, é um cântico. Talvez na sua Bíblia esteja escrito logo abaixo do título, para o mestre de música. Então é uma poesia ou uma canção que foi escrita para um momento de culto, para um momento de adoração a Deus. Você vai perceber que esse salmo ele está separado em 3 estrofes, e que entre cada estrofe tem uma pausa. Se nós formos olhar do ponto de vista simbólico, existem momentos que nós precisamos de uma pausa. A pausa dá sentido ao movimento. Ela se contrapõe ao movimento. Na música, a pausa é literalmente silêncio. São momentos de silêncio. Existe inclusive um símbolo para o silêncio quando aparece na partitura. E muitas vezes são esses momentos de silêncio, de pausa na música, que tornam a música mais dinâmica ou mais tocante. Se a gente fosse falar só da pausa hoje, ela já faria muito sentido, porque talvez nós estejamos precisando de um momento de silêncio. Lendo os comentaristas, eles afirmam que esse salmo é um salmo de Sião. E o que isso significa? Que ele remete a Sião, que é o lugar onde Deus habita, o lugar onde Deus ordena a bênção. Então, à medida que nós vamos lendo, nós percebemos que existe uma saudade do tempo em que Deus abençoava o seu povo de forma ao povo experimentar toda essa prosperidade. Talvez a gente poderia dizer um momento onde Davi reinava o povo hebreu, e Davi era um rei sábio, um rei próspero, e o povo hebreu era um povo que gozava da sabedoria do seu rei e gozava da prosperidade que vinha sobre a vida dele. Então, quando o povo cantava isso, eles traziam à memória esse tempo aonde o Senhor os fez prosperar e os fez vencer sobre os seus inimigos. Mas independente, de a gente saber quem foi que escreveu ou que momento exato esse salmo foi escrito, apesar disso nos ensinar muitas coisas também, nós lemos e extraímos princípios profundos e verdadeiros para aplicar na nossa vida e na nossa caminhada com Deus.
Então você já percebe que no primeiro versículo, há uma descrição de quem Deus é. Ele diz, Deus é o nosso refúgio. Ele diz, Deus é a nossa fortaleza. E Deus é auxílio sempre presente na adversidade. Muito antes de ele começar a falar dos problemas, e depois ele começa a falar dos problemas de uma forma poética, mas fala dos problemas, muito antes de os problemas serem trazidos na canção, o salmista apresenta quem Deus é. E ele traz 3 verdades a respeito desse Deus. E isso serve para mim e para você. Independente das circunstâncias, independente das adversidades, independente dos desafios que você está enfrentando, independente dos medos que você tem, Deus é, antes de todas as coisas, refúgio, fortaleza e socorro sempre presente. E isso afirma que o que Deus é para nós, o que Deus é para mim, o que Deus é para você, não pode ser moldado, não pode ser influenciado pelas circunstâncias. O que Deus é para você não pode ser influenciado pelas circunstâncias que você está vivendo. Não pode. Deus, ele continua sendo quem ele é, independente das circunstâncias. E nós o adoramos, nós entregamos as nossas vidas nas mãos desse Deus por aquilo que ele é. E não por aquilo que ele pode fazer, ou por aquilo que ele fez. Mesmo que ele faça, e mesmo que ele vá continuar fazendo, isso é verdade. Mas nós não o adoramos por aquilo que ele faz, mas nós o adoramos por aquilo que ele é. E o salmista começa esse salmo afirmando quem Deus é. E aí o salmo continua, ele não nega a realidade das angústias, ele não nega a realidade da vida, o caos que pode se instalar ao nosso redor, e ele faz isso usando uma linguagem poética. Se você tem costume de ler os salmos, você vai perceber que tem muitos salmos que falam dos montes, que falam do mar, dos rios, né? Daí fala dos montes de novo, daí fala do mar de novo. Então tudo isso tem uma simbologia, né? Não é só para ficar bonito. É porque realmente era o que o povo via naquela época, né? Se fosse nos dias de hoje, talvez o salmista escrevesse sobre computadores, telas, celulares, carros, estradas ruins, sei lá. Mas ele viveu numa época em que isso não existia. Então ele olhava para os montes, para os mares, para os rios e trazia simbolismo para isso. Eu aprendi, lendo quem sabe mais do que eu sobre a Bíblia, que toda vez que aparece alguma referência sobre os montes, o monte é uma referência aos fundamentos da vida, da existência, coisas que já existiam muito antes de nós existirmos. Remete a um momento onde Deus criou todas as coisas, ou coisas que já estavam aqui quando nós começamos a viver, ou quando aquele povo começou a viver. Então, quando em Salmos fala sobre montes, você pode ler fundamentos da vida, ou as coisas sagradas, é uma outra referência. E quando aparece águas ou mares, e ali no caso ele fala sobre mesmo que os fundamentos da vida, aquilo que é mais sagrado para você, seja engolido pelo mar, mesmo que aquilo que de mais importante que você tem, vá literalmente por água abaixo, né? Mesmo que isso aconteça, o Senhor permanece sendo refúgio, o Senhor permanece sendo fortaleza. Tem um paralelo, um exemplo interessante, que é o do profeta Jonas. O que acontece com Jonas? Ele é engolido pelo peixe, e o texto diz que ele é levado para as profundezas do mar, para simbolizar o caos. Tudo estava dando errado. Tudo estava dando errado. Os hebreus tinham medo do mar, eles tinham medo de navegar. Então eles representam esse medo do caos, esse medo da tribulação, usando uma linguagem simbólica a respeito do mar. Mas o que
o texto está querendo dizer para nós é que mesmo que os fundamentos da vida sejam engolidos pelo mal, Deus continua sendo o nosso abrigo seguro e a nossa fortaleza. Amém? Deus é muito mais estável do que os fundamentos da terra. Olha que bonito isso. Deus é muito mais estável do que todos os fundamentos da terra. A presença de Deus nos dá abrigo mesmo no meio do mal. Lembra do Salmo 23? Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum, porque o Senhor está comigo. A mesma ideia. Mesmo que tudo esteja caindo aos pedaços, mesmo que tudo que me trazia alegria tenha se acabado, mesmo que eu não consiga ver uma solução rápida para os problemas que eu tenho, mesmo que as coisas estejam dando todas erradas, Deus é o nosso abrigo, Deus é a nossa fortaleza, Ele é socorro presente em todo o tempo. Ele é o Deus Criador. O Deus Criador de todas as coisas. E Ele continua sendo esse mesmo Deus da criação. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Se Deus se apresenta como refúgio, fortaleza e socorro para esse povo dos Salmos, Ele continua sendo fortaleza para você, Ele continua sendo refúgio para você e para mim, e Ele continua sendo socorro. Refúgio, porque Ele é um lugar para onde você pode correr para se esconder. Por isso, o Senhor é o nosso refúgio, aqui nós podemos ir para nos esconder daquilo que nos persegue. Depois, o Senhor é a nossa fortaleza, e a outra tradução é feita como força, que o Senhor é a nossa força. Mas fortaleza traz uma ideia de proteção, algo que nos envolve e nos protege e impede que a nossa vida seja invadida por algo maligno, impede que a nossa vida seja tomada. As fortalezas protegiam as cidades dos seus invasores. O Senhor é a nossa fortaleza porque Ele protege daquilo que tenta invadir a nossa mente, o nosso coração e nos atacar e nos destruir. E o Senhor ainda é o seu socorro, Ele é o nosso socorro, porque Ele vem na nossa direção com graça e misericórdia, nos socorrer e nos livrar do mal. Independente das circunstâncias, o Senhor permanece o mesmo. É Ele quem te capacita a viver mesmo no meio do caos, como diz o texto, mesmo no meio das águas turbulentas e dos montes sacudidos furiosamente. Da mesma forma que o Senhor veio para estabelecer ordem, lá no início de todas as coisas, o Senhor vem para estabelecer ordem no meu coração e no teu coração. A presença de Deus invade o caos e coloca ordem, coloca cada coisa no seu lugar. A nossa esperança está nele. Então, da mesma forma que nós nos lembramos que Deus vem para estabelecer ordem no meio do caos, nós temos esperança de que um dia Jesus virá mais uma vez para também estabelecer ordem no meio do caos.